mercado automobilístico brasileiro e criou um negócio bilionário com mais de 40 anos de história. O Dr. Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, ou simplesmente Caoa, foi o responsável por diversas iniciativas que movimentaram e transformaram o mercado automobilístico nacional nas últimas décadas. Médico de formação, o paraibano começou a empreender ainda jovem na medicina, quando dentro de um hospital criou uma rede de realização de suturas, que o fez ter uma vida extremamente confortável já nos primeiros anos como médico. Já sua entrada no mercado automobilístico foi de uma forma curiosa, após ter enxergado uma oportunidade em meio a uma dificuldade, característica que foi marcante em sua trajetória. Em 1979, o então médico cirurgião, com 36 anos na época, encomendou um luxuoso Ford Landau para uma concessionária de Campina Grande, na Paraíba, chamada Vepel. O problema é que antes de receber o carro, a concessionária faliu e o informou que não poderia honrar com a entrega do veículo. Um infortúnio que abriu os olhos do então médico, que decidiu, ao invés de executar a massa falida, assumir o negócio na tentativa de salvá-lo. Uma decisão extremamente corajosa, principalmente em um período de alta inflação. Contudo, Caoa percebeu que poderia se destacar no mercado de veículos se oferecesse condições que os seus concorrentes não ofereciam na época. E enquanto os concorrentes somente aceitavam o pagamento à vista dos veículos vendidos, ele aceitava todo tipo de permuta como parte do pagamento dos veículos, o que incluía terrenos, carros antigos e até cabeças de gado, tudo para garantir a venda. Com esse diferencial simples, Carlos acrescentou uma grande dose de risco para a saúde financeira do negócio. Mas mesmo assim, o alto risco compensava com um grande retorno. Tudo sob o lema: apertando aqui e ali, sempre é possível ganhar um pouco mais. Um esforço que fez com que a própria Ford o procurasse para que ele fosse uma espécie de representante direto da marca. Uma oportunidade que deu a ele a chance de abrir e assumir várias outras lojas na região Nordeste e também depois em São Paulo, vendendo carros e também caminhões pouco tempo depois. Dessa forma, em poucos anos, ele se tornou o maior revendedor autorizado da Ford no Brasil e, posteriormente, da América Latina, o que deu origem ao grupo que ganhou o acrônimo de seu nome, Caoa. Para se ter ideia, na época, o grupo chegou a concentrar sozinho 30% das vendas de veículos Ford no país. E, curiosamente, uma das estratégias que o ajudaram a crescer foi o simples fato de abrir as concessionárias aos domingos, algo que não era usual na época. E como o lema era não perder a venda, ele também criou um consórcio que viabilizava os veículos para alguns consumidores que decidiram aderir à modalidade que estava muito em alta na época no país. Além de veículos, o consórcio Caoa, que existe até hoje, também viabiliza imóveis, construções e reformas. Já no início dos anos 90, enquanto o Brasil tinha praticamente 4 grandes montadoras, Ford, Chevrolet, Volkswagen e Fiat, o então presidente Fernando Collor determinou a reabertura das importações de veículos, uma decisão que mexeria severamente com o mercado estabelecido até então. Mas, enquanto muitos viam uma grande dificuldade com a chegada de novos concorrentes, o Dr. Caoa viu uma grande oportunidade. E assim, em 1992, ele se associou à francesa Renault para ser o representante e importador da marca no Brasil. Uma decisão corajosa e que colocou o médico em um novo segmento de mercado que chamou a atenção dos brasileiros e que até então não era explorado por outro revendedor além do próprio Caoa. Contudo, após 7 anos de parceria, a Renault decidiu dar um passo maior para conquistar o mercado brasileiro e assim criou uma fábrica na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Algo ótimo para a marca francesa, que nacionalizaria seus carros, mas péssimo para Caoa, que foi destituído do posto de importador da Renault. Mesmo assim, ele não ficou parado e vislumbrou outras novas oportunidades. A primeira delas foi uma parceria de importação
para trazer os carros da japonesa Subaru, veículos de luxo e performance que atendiam a um nicho ainda pouco explorado no Brasil e que fazem parte do grupo até hoje. Posteriormente, veio outra empreitada que passaria a fazer parte do conglomerado de negócios, uma parceria com a coreana Hyundai, iniciada no início dos anos 2000. Após uma chegada mal sucedida no Brasil e em outros países pelo mundo durante os anos 90, a empresa coreana investiu fortemente para criar novos veículos com tecnologia de ponta e preço mais baixo do que seus concorrentes. Uma combinação poderosa que oferecia muito mais equipamentos por um preço menor do que o praticado no mercado até então. Com esse novo portfólio, a empresa nomeou Carlos como seu importador e representante oficial, que criou uma rede de concessionárias para que os carros chegassem aos principais centros comerciais do Brasil. Além disso, foi desenhada uma estratégia para que em poucos anos a empresa pudesse garantir peças de reposição para toda a linha de veículos, o que ajudava também a manter a valorização dos carros, que até então sofriam com uma grande desvalorização que afastava novos compradores. Com esses elementos, a Hyundai introduziu sua segunda linha de veículos no Brasil, com sucessos como i30 e Tucson, dois veículos que conseguiram chamar a atenção do mercado nacional, oferecendo características de categorias mais altas a preços semelhantes a carros de marcas já estabelecidas e que tinham muito menos itens. Uma estratégia literal de oferecer muito mais por menos. Para completar, foi feita uma massiva estratégia de publicidade que fez com que os comerciais da Hyundai ficassem vivos na memória dos brasileiros, especialmente pelos adjetivos e pela narração característica, que conseguiam deixar os veículos ainda mais atraentes. Tucson, o escolhido, o melhor do mundo, é também o melhor do Brasil. Um esforço que fez com que a Hyundai Caoa fosse a marca que mais gastou em publicidade entre 2009 e 2012 e que contava também com pesquisas de opinião que afirmavam a satisfação plena dos consumidores da montadora. Uma estratégia que incomodou o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que alegou parcialidade nas pesquisas, que davam a entender que os carros não tinham defeitos. Mas mesmo assim, a estratégia foi um grande sucesso na conquista do público brasileiro e ajudou a quebrar as objeções que existiam até então contra os veículos coreanos. E a política de mais por menos fez com que a Hyundai se tornasse uma das marcas mais populares do país, incomodando as empresas que já tinham fábricas no Brasil, o que gerou inclusive prêmios e condecorações para o grupo Caoa, que foi considerado o melhor distribuidor do país na época. Um sucesso que fez com que o próprio Caoa dobrasse a aposta na montadora coreana, providenciando uma fábrica na cidade de Anápolis, em Goiás, ainda na primeira década dos anos 2000. Um investimento robusto e que ajudaria com que a Hyundai colocasse no mercado veículos totalmente nacionais e pudesse, ao mesmo tempo, aumentar sua linha de produtos também com carros mais baratos, como ocorreu posteriormente com o lançamento do compacto HB20, modelo criado para o mercado brasileiro. Uma estratégia vencedora, mas que começou a incomodar fortemente as marcas já totalmente estabelecidas no país, que exigiram do governo federal, no início dos anos 2010, um contragolpe, que viria através da edição de regras que aumentavam a alíquota do imposto de importação de peças e veículos. Atitude que aumentou o preço final dos carros da Hyundai e que passou a minar as vendas dos principais veículos da empresa, que também, por sua vez, teve que pleitear, junto ao governo federal, uma ajuda para se manter no mercado. Um período conturbado e que gerou desconfianças em torno do próprio Dr. Caoa, que passou a ser investigado pela Polícia Federal no âmbito das operações como Acrônimo, Zelotes e Lava Jato. Em uma delas, havia suspeita de influência sobre o então ministro Fernando Pimentel para a edição de medidas provisórias de interesse da montadora. A acusação, que gerou um processo criminal,
cuja decisão do STJ inocentou o empresário paraibano. E enquanto sua vida pessoal enfrentava turbulências, o empresário deixou o posto de CEO do Grupo Caoa em 2013, assumindo o posto de presidente do conselho do grupo, função que ele exerceu até seus últimos dias. Apesar do enorme sucesso, que fez da Hyundai a quarta maior montadora do Brasil, a relação com a matriz coreana estremeceu nos últimos anos, o que levou os coreanos a tentarem romper a relação com o Grupo Caoa para assumirem eles mesmos a operação brasileira. Um litígio enorme e que só foi resolvido depois que o problema foi submetido à Câmara de Comércio Internacional em Frankfurt, que reconheceu que, por força do acordo assinado entre as partes, o Grupo Caoa poderá continuar produzindo e vendendo veículos da marca coreana no Brasil até o ano de 2028. E enquanto a relação com os coreanos começou a azedar, Caoa fez seu último e talvez o mais ousado empreendimento. Em 2017, o empresário decidiu arrematar 50,7% dos negócios da montadora chinesa Chery no Brasil, uma marca que até então não tinha caído no gosto do brasileiro e acumulava prejuízos e reclamações. Só que enquanto o público em geral via a empresa como um grande problema, Carlos decidiu fazer uma grande aposta, usando todo o seu know-how. Surgia assim a Caoa Chery, uma nova bandeira para o negócio que passou a vender veículos de alto padrão, seguindo mais uma vez a filosofia de oferecer mais por menos, com aposta principalmente nos utilitários esportivos, os famosos SUVs, queridinhos do mercado brasileiro. Além de apostar em veículos ainda maiores, Carlos também investiu na expansão de sua fábrica em Anápolis, para conseguir produzir conjuntamente os carros da nova empreitada, o que tornava os novos modelos também nacionais, uma grande vantagem com relação à antiga roupagem da marca chinesa. Em paralelo, além da fábrica de Goiás, a empreitada também ganhou outra fábrica na cidade de Jacareí, em São Paulo. E para conquistar o Brasil, a nova marca abriu 42 lojas em apenas 10 meses, todas elas financiadas pelo grupo. Todo esse esforço contou também com uma estratégia semelhante à feita na época da popularização da Hyundai, com um grande investimento em publicidade e o mesmo narrador, Ferreira Martins. A oitava maravilha do mundo. Uma aposta que até o momento tem se provado bastante acertada e que promete continuar crescendo. No ano de 2021, foram quase 40 mil carros vendidos, quase o dobro com relação ao ano anterior, o que representa 2,1% do mercado nacional, colocando a Caoa Chery como a 10ª marca mais vendida do país. Um resultado acima do desempenho global da marca, que anunciou crescimento de 31% em 2021. E a expectativa do grupo é que a Caoa Chery cresça mais 50% nesse ano. Será que eles vão conseguir? Infelizmente, em 14 de agosto de 2021, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, nos deixou aos 77 anos de idade. De toda forma, seu legado continua vivo através de seus familiares e executivos,